E aí pessoal, tudo bom? Vamos dar continuidade ao nosso curso de geometria plana, tá bom? Hoje nós veremos congruência de triângulos, tá bom? Essa matéria é relativa ao capítulo 4 do livro do Lucas, tá bom? Então, o que seria congruência? Diremos que dois segmentos A e B são congruentes. Então, A e B são dois segmentos, eles são congruentes quando eles têm a mesma medida, ou seja, quando a medida de AB foi igual à medida de CD. Da mesma forma, dois ângulos A e B são congruentes se ele tem a mesma medida. De posse dessa informação, a gente vai ter a primeira figura do curso, né? Exceto, tirando, é claro, o círculo que a gente viu anteriormente, que a gente vai ver que a figura é o triângulo. Então, dado três pontos não colineares, ou seja, ele, pelo menos um dele não está na mesma reta, não está curtindo a mesma reta. O triângulo ABC é a região do plano delimitada pelos segmentos de reta AB, AC e BC. Os pontos A, B e C são ditos vértices do triângulo e os segmentos AB, AC e BC são o que a gente vai chamar de lados do triângulo, tá bom? Então, o triângulo é essa região aí do plano. A gente vai dizer que dois triângulos são congruentes se é possível estabelecer uma correspondência biunívoca entre seus vértices, de modo que os lados e os ângulos correspondentes sejam congruentes, ou seja, eles sejam iguais, tá bom? Então, se eu tenho dois triângulos, ABC e EFG, congruentes, e eu tenho essa correspondência, ou seja, ao vértice A eu vou corresponder biunivocamente o vértice E. Ao vértice B, vou corresponder biunivocamente o vértice F. Ao vértice C, vou corresponder biunivocamente o vértice G. Então, vale simultaneamente as seis relações a seguir. Então, os lados AB, o segmento AB é congruente ao segmento EF. AC é congruente ao G. O ângulo B, ele é congruente a F. O ângulo A, ele é congruente a E. O ângulo C, ele é congruente a G. Note que para ser congruente, né, o fato de ser congruência nos dá seis igualdades, tá bom? O que a gente vai tentar agora é reduzir a quantidade de condições que são necessárias para que ocorram a congruência. Então, antes de partir para tais casos de congruência, vejamos um exemplo que explicita bem a congruência, tá bom? Então, eu tenho dois triângulos, o triângulo ABC e o triângulo DEF, tá bom? E aí eu vou corresponder, ou seja, ao vértice A, eu vou ao vértice A aqui, né, ao vértice A, eu vou corresponder o vértice E, tá bom? Aqui é 3, não, aqui é 30, tá bom? Ao vértice B, eu vou corresponder ao vértice B, eu vou corresponder o vértice D. Veja que o ângulo em E é 30, o ângulo em A é 30, o ângulo em B é 105 graus, o ângulo em D é 105 graus. Essa medida desse segmento é 4 unidades de comprimento, da mesma forma que aqui. E para finalizar, o vértice C, eu vou corresponder com o vértice F. Dessa forma, a gente vai escrever que ABC é congruente a EFG, então note que é EFD, tá bom? EFD, né? EFD aqui, para significar que os triângulos ABC, ou seja, esse triângulo da esquerda aqui, ele é congruente ao triângulo da direita. E essa congruência leva o vértice A em E, o vértice B em F, o vértice B em D, tá bom? E o vértice C em F, tá bom? Então aqui tem um errozinho de notação, mas com a explicação anterior fica mais claro, né? Então vejamos o primeiro axioma, né? O axioma dessa parte. Então se eu tenho dois triângulos, A, B e C, EFG, de modo que o lado AB é congruente a EF, o lado AC é congruente a EG,
e o ângulo A ele é congruente ao ângulo E, então os dois triângulos são congruentes. Note que para ser congruência, a congruência vai ter que ter 6 igualdades, né? Que são essas 6 igualdades aqui, ó. 3 de lado, 3 igualdades de lado e 3 igualdades de ângulo. Contudo, o axioma ele reduz a igualdade, né? É suficiente que ocorra apenas 3 dela, o que é o lado, o ângulo e o lado. Esse axioma ele é conhecido como o primeiro caso de congruência de triângulos, tá bom? Ele também é visto como o lado, né? O primeiro caso que é o lado, tá aqui o lado, o ângulo e o lado, tá bom? Daqui a pouco a gente vai ver mais uma forma visual de representar esse axioma 4, tá bom? De posse desse axioma, né? Que é o primeiro caso de congruência, a gente vai tirar o segundo caso de congruência de triângulos. Que é o seguinte, se eu tenho dois triângulos, A, B, C, E, F, G, de forma que AB é igual a EF, o ângulo A é igual ao ângulo E, congruente. O ângulo B ele é congruente ao ângulo F, então os dois triângulos são congruentes. Então, por ser teorema, há uma prova. Então a gente vai exibir a prova desse teorema a seguir. E aí, pessoal, tudo bom? Agora a gente vai ver a prova do segundo caso de congruência de triângulos. Antes, contudo, vamos revisar aqui, né, o que seriam dois triângulos congruentes. Então, eu tenho dois triângulos, A, B, C, E, F, G, tá bom? Eles são congruentes. Se somente se eu consigo encontrar essa correspondência bionívoca, de modo que o A corresponda ao E, tá bom? O B corresponda ao F e o C corresponda ao G, tá bom? Então note que quando eu faço isso, tá bom? Esse cara aqui vai corresponder com esse cara aqui. Esse cara aqui, o vértice B vai corresponder com o vértice F e o vértice C vai corresponder com o vértice G, tá bom? Isso aí é a congruência, né? Então, quando ocorre isso, ser congruente é porque eu tenho essa correspondência bionívoca. Contudo, a gente apresentou o primeiro axioma, né? O axioma número 4, que é o primeiro caso, que nos diz o seguinte: eu tenho dois triângulos, A, B, C, E, F, G. Então, eu tenho dois triângulos aqui, tá bom? Então, dois triângulos aqui. Eu tenho dois triângulos aqui. Aqui é o A, B, C, E, F, G, tá bom? De tal forma que o segmento, ou seja, que o segmento AB, ou seja, esse segmento aqui, ele seja congruente ao segmento EF, então tá bem aqui. O ângulo A, que é esse ângulo aqui, ele é congruente ao ângulo E, então tá bem aqui. Além disso, o lado AC, ele é congruente ao lado EG, tá bom? Então, se acontecer isso, é porque os dois triângulos são congruentes. Esse caso aqui, ele é representado nas literaturas clássicas de livros do ensino médio como o caso. Isso aqui é o que a gente vai chamar de caso, né? Eu tenho um lado, o ângulo e o lado, tá bom? Então esse é o primeiro caso de congruência. Contudo, não é isso que a gente quer provar agora, né? A gente quer provar o segundo caso, ou seja, esse teorema aí. Esse teorema, ele nos diz o seguinte: eu tenho dois triângulos, A, B, C e E, F, G. Então eu tenho dois triângulos aqui. Então vamos tomar dois triângulos aqui. Pronto, tem um triângulo, tem um outro triângulo aqui. A, B, C, E, F, G, tá bom? Tem dois triângulos aqui. E esses dois triângulos têm as seguintes hipóteses, né? A hipótese é que o AB ele é congruente a EF, então tá aqui. O ângulo A, esse ângulo aqui, ele é congruente ao ângulo E, então tá aqui.
E o ângulo B, ou seja, esse ângulo aqui, ele é congruente ao ângulo F. Então, tem essas hipóteses aí. E com isso aqui, isso aqui vai implicar, o teorema vai implicar que os triângulos ABC, ele é congruente ao triângulo EFG. Esse caso aqui, ele é conhecido na literatura como o caso. Aqui eu tenho um ângulo, né? O ângulo A, o lado e o ângulo, tá bom? Caso. Vejamos a prova, né? Ou seja, baseado nos axiomas. No axioma 4 a gente vai provar esse cara aí, tá bom? Então, como é que seria a prova desse teorema, tá bom? Então, eu tenho, por hipótese, eu tenho dois triângulos, né? Tá aqui, eu tenho esses dois triângulos, ABC, EFG, que por hipótese AB é igual a EF, e os ângulos A é congruente ao ângulo E, e o ângulo B é congruente ao ângulo F, tá bom? O que eu vou fazer agora eu vou tentar construir um cara aqui. Ou seja, eu vou pegar esses dois triângulos agora, lá, que estava lá anteriormente, FG, A, B, C, e sobre o lado, ou seja, sobre essa semirreta aqui, na semirreta AC, tá bom? Eu vou tomemos um ponto D, pertencente a essa semirreta AC, de modo que, tá bom? De modo que AD seja igual a EG, tá bom? AD seja igual a EG. Eu não tenho isso por hipótese, eu estou marcando um ponto D aqui, peguei um ponto D aqui, nessa reta aqui. Esse ponto D, ele vai aqui, ó. E isso aqui, eu tenho o seguinte, eu tomei por hipótese que esse cara aqui seja igual a esse lado aqui, tá bom? Agora a gente vai comparar dois triângulos. Quais são os triângulos que a gente vai comparar agora? A gente vai comparar o triângulo que eu construí, o triângulo A, B e D, tá bom? E eu vou comparar o triângulo EFG. O triângulo EFG, tá bom? Note que esses dois triângulos, eles têm características, do jeito que a gente construiu eles, a gente ajuda, né? Faz com que resolva imediatamente. Por quê? O lado AD, ele é congruente ao lado EG, porque a gente tomou o ponto D sobre a reta AC, de modo que AD seja congruente a EG, tá bom? O lado AB, ele é congruente ao lado EF. E o ângulo E, que é esse, e o ângulo A aqui, que é esse ângulo aqui, ele também é congruente ao ângulo E. Entendido? Ou seja, eu tô nas hipóteses do axioma 4. Né? Eu tenho um lado, o lado AD, eu tenho um ângulo, o ângulo A, e eu tenho um ângulo e tenho um outro lado. Então, pelo axioma 4, ou seja, pelo axioma 4, ou pelo primeiro caso, né? Pelo primeiro caso, aqui eu vou especificar pelo axioma 4, o que é que eu tenho? Que A, B, D, ele é congruente a E, F, G, tá bom? Mas note, dado que esses dois caras, eles são congruentes, né? Dado que esses dois ângulos, dado que esses dois triângulos, eles são congruentes, o ângulo ABD, ou seja, esse ângulo aqui, por ser congruente, esse ângulo aqui, ele é congruente a esse ângulo aqui. Mas por hipótese, né? Ou seja, por hipótese inicial, o F, o ângulo F, ele é congruente a ABC, porque se esse ângulo aqui, ele é congruente a esse cara aqui, a esse ângulo aqui todo, né, ó. Ele tem mais uma partezinha aqui. Ele é além do que do D, tá bom? Ou seja, se eu tenho dois ângulos que são iguais, o ponto D coincide com o ponto C. Então, o que eu vou concluir daí
né? Ó, dado que aqui o ABD ele é congruente ao F, mas por hipótese F ele é congruente a B, né? A gente tem isso aqui por hipótese, ó. F é congruente a B. Então o que é que acontece? Eu não tenho que o triângulo ABD ele é congruente ao triângulo EFG. Eu tenho mais ainda, né? Ou seja, os ângulos, logo o ângulo ABD, ele é congruente ao ângulo ABC. Ou seja, esses dois ângulos aqui se coincidem. Esses dois ângulos aqui, ó. Que aqui eu tenho dois ângulos, né? Eu tenho um ângulo menor, que é esse ângulo aqui, e tem um ângulo maior e tem um ângulo menorzinho aqui, ó. Mas esses dois caras, eles se coincidem. Por se coincidir, e portanto, se eles se coincidem, os pontos se coincidem. Ou seja, o ponto D, ele coincide com o ponto C. Se o ponto D coincide com o ponto C, dessa igualdade aqui, eu tenho que ABC ele é congruente a EFG, que é justamente o que a gente queria, né? Então, aqui eu tenho o seguinte, se eu tenho um ângulo, um lado e um ângulo, nessa ordem, né? Ó, o ângulo tá aqui. Aqui eu tenho um ângulo, o lado e um ângulo, né? Congruentes. Então, o teorema me diz que esses dois triângulos são o quê, hein? Congruentes, tá bom? Então, a gente finaliza a prova do teorema, do segundo caso de congruência do triângulo. Então, a gente já viu os dois primeiros casos de congruência, né? O axioma 4, que é o primeiro caso de congruência, que é a congruência lado, ângulo, lado. E o segundo caso de congruência, que é a congruência ângulo, lado, ângulo, tá bom? Continuando com o conteúdo, a gente vai partir para o que seria um triângulo isósceles, né? Então, o triângulo é dito isósceles se tem dois lados congruentes. Estes lados são ditos laterais. E o terceiro lado, ou seja, o lado que não é congruente, é chamado a base do triângulo. Tá bom? Então, aí eu tenho duas proposições a respeito dos triângulos isósceles. A primeira proposição nos diz o seguinte: em um triângulo isósceles, os ângulos da base são congruentes. Tá bom? A segunda proposição nos afirma o seguinte: se em um triângulo ABC tem-se dois ângulos congruentes, então o triângulo é isósceles, tá bom? Note que a proposição, essas duas proposições, elas podiam ser reunidas em apenas uma proposição, que é um triângulo é isósceles se somente se os ângulos da base são congruentes. A gente vai dividir essas duas proposições. A prova dessas duas proposições aí, a seguir a gente vai mostrar a prova, mas note que o triângulo é isósceles não porque a gente ainda não sabe que os ângulos da base são congruentes. Um triângulo é dito isósceles apenas se ele tem dois lados congruentes. Quando ele tem dois lados congruentes, os ângulos da base são congruentes, se o triângulo é isósceles. É o que a gente vai mostrar nessa primeira proposição. A segunda proposição me diz o seguinte: se em um triângulo ABC dois ângulos são congruentes, então o triângulo é isósceles, ou seja, é tipo a volta da proposição acima, tá bom? Então a gente vai provar essas duas proposições a seguir. Bom, pessoal, vamos lá, né? Então a primeira proposição que a gente vai tomar é o seguinte: em um triângulo isósceles, os ângulos da base são congruentes. Então a gente tem aqui o triângulo ABC, de modo que o lado AB é congruente ao lado AC, então está sendo dito aqui, tá bom? E a gente vai provar que os ângulos da base são congruentes, né? Ou seja, que o ângulo B, que esse ângulo B aqui, ele é congruente ao ângulo C, tá bom? Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai considerar um outro triângulo, ou seja, o triângulo ACB, tá bom? O triângulo ACB, de modo que AC também é congruente a AB, porque é o mesmo triângulo, mas a gente está apenas tomando uma outra orientação aqui,
quanto à base. E a gente vai corresponder esses vértices da seguinte forma, né? Ou seja, o vértice A vai no A, corresponde ao A. Ou seja, esse cara aqui ele vai corresponder com esse cara aqui. O vértice B, ele vai corresponder com o C. Então, esse cara aqui ele vai corresponder com o C. E o C vai corresponder biunivocamente com o B. Tá bom? Então, esse cara aqui vai corresponder com esse cara aqui. Tá bom? Por hipótese, ou seja, por hipótese, AB. Então, o que é que eu tenho? Que AB, ele é congruente a AC, por hipótese. Né? E eu tenho também o seguinte. Eu tenho que AC, ele é congruente a AB. Né? AB é esse lado aqui, ele é congruente a esse lado. E o AC ele é congruente a esse lado. Além disso, o ângulo ele é congruente ao AC próprio. Esse ângulo A aqui, ele é congruente a esse ângulo A. Ou seja, A, ele é congruente a A. Mas note que essas condições estão sob as hipóteses do axioma 4, né? Ou seja, eu tenho um lado, eu tenho um ângulo e um lado, que são congruentes. Então, isso aqui, pelo o axioma 4, vai me dizer o seguinte. O que é que o axioma 4 vai me dizer? Que esses dois, que o triângulo A, B e C, ele é congruente ao triângulo A, C, B. E por conseguinte, os ângulos são congruentes, ou seja, o ângulo B ele é congruente ao ângulo C. Tá bom? Então, o que finaliza a prova da proposição. Como falado, como dito anteriormente, a gente tem essa outra proposição, que é uma proposição que é tipo análoga, né, à volta dessa anterior aí, e ela vai nos dizer o seguinte: se no triângulo ABC tem-se dois ângulos congruentes, né? Então o triângulo é isósceles. Então o triângulo é isósceles, tá bom? Então é uma prova, né? Então a gente vai ver a prova dessa proposição, tá bom? Então a gente tem o seguinte, né? A gente tem o triângulo aqui, A, B. Agora aqui é um triângulo A, B e C. De modo que o ângulo B, ele é congruente ao ângulo C. Tá bom? Então, B, ele é congruente a C. Eu vou provar, então provaremos. Tá bom? Provaremos que AB, ele é congruente ao segmento AC. Tá bom? Então, novamente, a gente vai comparar o triângulo ABC com ele próprio, mas da maneira esperta, né? Ou seja, eu vou comparar o triângulo ABC com o triângulo ABC dessa forma aqui. Ou seja, da forma A, C e B. Porque, por hipótese também, o C, como é o mesmo triângulo, esse C aqui, o ângulo C, ele é congruente ao C. Sim? A gente vai fazer a correspondência, ou seja, a gente vai corresponder o vértice A ao vértice A. O vértice B, eu vou corresponder com o vértice C, né? Esse vértice B com esse vértice C, e o vértice C com o vértice B. De forma que o que eu tenho aí é o seguinte: eu tenho que o B, ele é congruente a C, por hipótese. Eu tenho que o C, ele é congruente a B, por hipótese. Além disso, o segmento BC, ele é congruente ao segmento CB.
que ele é o mesmo segmento, né? Eu não mudei, né? Ó, esse cara aqui, ele é o mesmo desse cara aqui. Então, isso aqui vai implicar novamente, né? Isso aqui vai implicar agora não pelo axioma 4, mas pelo segundo caso de congruência, porque aqui eu tenho um ângulo, um lado e um ângulo, que os triângulos A, B, C, ele é congruente ao triângulo A, C, B. E por conseguinte, os lados A, B, os lados correspondentes, ou seja, esse lado aqui, ele é congruente a esse lado aqui. AB, ele é congruente a AC. Isso aí prova a proposição, tá bom? Isso aí prova a proposição. Então, note que a primeira proposição, ela sai pelo axioma 4, e a segunda proposição, ele sai pelo segundo caso de congruência, tá bom? Bom, então, dando continuidade ao restante do capítulo, a gente vai partir para uma definição de 3 elementos que são importantíssimos no triângulo, tá bom? Então, seja ABC um triângulo, tá bom? E seja D um ponto da reta que contém B e C. Então, aqui. Então, tem um triângulo ABC e tem um D, um ponto da reta, né? Um ponto pertencente à reta, à semi-reta ou segmento BC, tá bom? Então, o segmento AD, ou seja, o segmento que liga do vértice A até o ponto D, ele vai ser dito mediana de um triângulo relativamente ao lado BC, se D for o ponto médio do lado BC, tá bom? Então, como a gente sabe que todo segmento tem um único ponto médio, então se o ponto D for o ponto médio, esse segmento aqui, AD, ele é a mediana do triângulo relativamente ao lado BC. O segmento AD, ele vai ser dito uma bissetriz do ângulo A se essa semirreta, se a semirreta AD, ele divide o ângulo CAB, tá bom? Ele divide o ângulo CAB na metade, né? Ou seja, se CAD for congruente a DAB. Então, isso aqui é uma mediana, isso aqui é uma bissetriz relativa ao ângulo. Além disso, se o ponto D que está no lado BC, quando a gente traçar o segmento AD, esse segmento ele for perpendicular à reta que contém BC, ou seja, se esse ângulo aqui for um ângulo de 90 graus, o segmento AD ele é dito ser a altura do triângulo, tá bom? Relativamente a BC, tá bom? Então, na figura A, eu tenho que AD é a mediana. Na figura B, eu tenho que AD, o segmento AD é a bissetriz do ângulo A. E aqui AD vai ser a altura, tá bom? Para o que a gente precisa fazer, a gente tem uma proposição relativa a triângulo, aos triângulos isósceles, que é essa primeira proposição aqui. A proposição nos diz que em um triângulo isósceles, a mediana relativamente à base também é bissetriz e altura. Além disso, eu tenho um terceiro caso de congruência de triângulos. Ou seja, se dois triângulos têm 3 lados correspondentes congruentes, então os triângulos são congruentes, tá bom? Que é o caso lado, tá bom? Que é o terceiro caso. Então, a gente vai ver a prova dessa proposição aqui. Ou seja, se eu tenho um triângulo isósceles, a mediana relativamente à base é bissetriz e altura. Além disso, se eu tenho 2 triângulos que têm 3 lados correspondentes congruentes, então os triângulos são congruentes, tá bom? Então vejamos a prova da proposição e do teorema. Bom, então vejamos a proposição. Em um triângulo isósceles, a mediana relativamente à base é também bissetriz e altura, né? Então eu tenho o triângulo isósceles ABC, tá bom? Onde AC ele é congruente a CB. Então a base desse triângulo isósceles é a base AB. Por ser isósceles, o segmento AC ele é congruente ao segmento CB. E como a gente já viu nas proposições anteriores, o ângulo A ele é congruente ao ângulo B. Seja D o ponto médio de AB
E CD vai ser a mediana relativa ao segmento AB. Então a gente vai provar que o ângulo ACD ele é congruente ao ângulo BCD e ainda mais que o ângulo ADC ele é um ângulo reto, tá bom? Então a gente vai provar isso aí, tá bom? Para isso, a gente vai considerar dois triângulos. Quais são eles? Os triângulos que constituem o triângulo acima, né? Então, eu vou considerar os triângulos ADC, tá aqui, A, D e C. E eu considero o triângulo BDC, tá bom? BDC. Note o seguinte, o lado AD, ele é congruente ao lado DB, já que CD é mediana, né? CD é mediana. AC, ele é também congruente a CB, pelo fato do triângulo ser isósceles com base AB. Entendido? Da mesma forma, AB, o ângulo A aqui, ó, esse ângulo A aqui, ele é congruente ao ângulo B. Porque a gente já viu que no triângulo isósceles os ângulos da base são congruentes, tá bom? Então o que eu tenho aqui, eu tenho o seguinte, resumindo aqui, eu tenho que AC, ele é congruente a CB, eu tenho que o ângulo A, ele é congruente a B, e eu tenho que o AD, ele é congruente a BD. Então eu tenho um lado, um ângulo e um lado. Então isso aqui a gente está nas condições do axioma 4, né, do primeiro caso de congruência. Então daqui eu vou tirar o seguinte. Qual é a conclusão que eu tiro daqui? Que o triângulo ADC ele é congruente ao triângulo BDC. Tá bom? Então eu tenho isso. O que é que isso aqui vai nos implicar, tá bom? O que é que isso aqui vai nos dar? Isso aí vai nos dar o seguinte, que ACD, ou seja, que esse ângulo aqui, ele é congruente a BCD, tá bom? Que o CDA, ou seja, que esse ângulo bem aqui, que ainda não sei se é reto, tá bom? Que esse ângulo bem aqui, ele é congruente a CDB, tá bom? Então, a gente vai tirar essas duas conclusões. Eu vou reunir essas duas conclusões nessa página aqui. Então, daí, o que é que eu vou ter? Eu vou ter o seguinte, que ACD, ele é congruente a BCD, e eu tenho que CDA, ele é congruente a BDC, tá bom? CDA é congruente a CDB, tá bom? Isso, tá bom? A primeira congruência, ou seja, essa primeira congruência aqui, vai me dizer que CD é bissetriz. CD é bissetriz de ACB. Porque note aqui, o que eu fiz aqui foi nada menos do que dividir esse ângulo aqui ao meio, né? Ó. Se esse cara aqui ele é congruente a esse cara aqui, então eu dividi o ângulo ao meio, tá bom? Da mesma forma, pela segunda congruência, ou seja, por essa congruência aqui, se a gente perceber aqui, se a gente redesenhar o nosso triângulo aqui, A, B, C, aqui é a mediana, né? Aqui é a mediana D, tá bom? A gente vai saber, a gente vê facilmente que essas semirretas aqui, a semirreta DA e a semirreta DB, elas estão apontando em direções contrárias, ou seja, ADB é um ângulo raso. É um ângulo raso, tá bom? Se ADB é um ângulo raso, então a medida de ADB é igual a 180 graus. Mas note, por essa congruência aqui,
ADB, que é igual a 180 graus, ele se escreve como a soma de dois ângulos. Quais são os ângulos que se escreve com ele? CDA, né? CDA e BDC. BDC. Né? Que é justamente esse pedaço aqui e esse pedaço aqui. Tá bom? Então é esses dois pedaçozinhos aqui, ó. Pronto. Mas note, por essa congruência aqui, isso aqui vai me dar que 2CDA é igual a 180 graus. Isso aqui vai me implicar que CDA é um ângulo de 90 graus. O que, por conseguinte, implica que CD é perpendicular à base AB. Ou seja, CD é altura, tá bom? Então, no triângulo, resumindo, o que a gente provou é que no triângulo isósceles, tá bom? Ou seja, no triângulo isósceles, APC, a mediana, ou seja, essa mediana aqui, a mediana, ou seja, esse lado aqui, ele é igual a esse lado aqui, a mediana, ela é mediana, ela é bissetriz desse ângulo aqui e ela é altura relativamente a essa base, tá bom? Então a gente provou esse teorema, tá bom? Essa proposição. Para a gente finalizar, a gente parte para o teorema, né? O teorema me diz o seguinte: se eu tenho dois triângulos, né, que tem três lados correspondentes congruentes, então esses dois triângulos são congruentes, né? Esse caso aqui vai ser o caso que a gente, na nomenclatura clássica, lado, 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 né? Então, sejam ABC e EFG, tá bom? ABC, os triângulos, tais que acontece o seguinte: os triângulos, tais que AB é congruente a EF, BC é congruente a FG e AC ele é congruente a EG, tá bom? A gente vai provar, então provaremos que ABC ele é congruente a EFG, tá bom? Então a gente vai provar isso aí, tá bom? Então é o seguinte, como é que a gente pode resumir, como é que a gente pode fazer isso? Então eu tenho o triângulo aqui, então esses dois triângulos aqui, né, ó. Então esse aqui é o triângulo A, esse aqui é o triângulo ponto B, C, aqui eu tenho EFG, tá bom? Então a partir do, como é que a gente vai fazer? A gente vai construir, né? Então a partir dessa semirreta aqui, ó, AB, a partir da semirreta B e no semiplano oposto ao C, a gente vai construir um ângulo igual ao ângulo E. Porque isso aqui tem um ângulo, né? Ó, eu sei que isso aqui me dá um ângulo. Então eu vou marcar um ponto bem aqui. Eu vou marcar um ponto E, um ponto aqui, qualquer. Eu vou marcar um ponto aqui, esse ponto aqui eu vou chamar de D. De tal forma que essa abertura aqui, ó, de tal forma que esse ângulo aqui, ele seja igual a esse ângulo aqui, tá bom? Então a gente vai marcar o ponto D, pronto. Além disso, eu vou medir também que, eu vou tomar também que AD, que essa medida aqui seja igual a EG, tá bom? Pronto. Como essa medida aqui, ela é congruente a essa medida aqui, é F, tá bom? E AD, ele é congruente a EG por construção, o DAB, os ângulos aqui, são iguais, igual a esse ângulo aqui, que é igual ao congruente ao ângulo E. Então, tá aqui. Então, o que foi que eu fiz aqui? Eu peguei um ponto D, a partir do ponto A, eu
encontrei o ponto D de tal forma que o segmento AD ele é congruente ao segmento EG, tá bom? Entendido? Quando eu fiz isso, desde que esse lado e esse são congruentes, os ângulos também são congruentes. Então, por construção, tá tudo bem bonitinho, tá bom? O que acontece aqui eu vou fechar o triângulo aqui. Então, isso aqui é fechado o triângulo. Então, aqui eu vou ter dois triângulos. A gente está olhando um triângulo aqui que eu construí. Qual é o triângulo que eu construí aqui? O triângulo que eu construí aqui é o triângulo ABD e o triângulo EFG. Note que para esse triângulo aqui, para esses dois triângulos aqui, ABD e EFG, esses dois triângulos eles são congruentes. ABD ele é congruente a EFG. Pelo caso, né, lado, ângulo, lado. Porque eu tenho dois lados congruentes, eu tenho um ângulo congruente e tenho outro lado. Então, esses dois triângulos são congruentes. O que é que está restando para a gente terminar? Né, concluir a prova. A gente vai traçar o segmento CD. Então, a gente vai traçar o segmento CD aqui. Vou traçar o segmento CD aqui. Vou traçar o segmento CD. E desde que ADC, né, ó, ADC e BDC são isósceles, porque tem dois lados iguais, né, ó. Esse lado aqui, esses dois caras aqui são isósceles, segue que o ADC, ou seja, que esse ângulo aqui, esse ângulo bem aqui, ele é congruente a ACD, por eles serem isósceles, né? Porque essa medida aqui, por hipótese, é igual a essa medida. São isósceles. Tá aqui. Da mesma forma, se eu olhar para esse lado aqui, para o triângulo BCD, eu tenho o seguinte. Deixa eu botar outra cor aqui. Eu tenho o seguinte. Vou botar uma cor verde. Eu tenho o seguinte, que essa medida aqui, que eu vou chamar de 3, ela é equivalente a essa 3 aqui. Tá bom? Que é justamente esse 3 aqui. Tá bom? E da mesma forma, eu tenho o seguinte, que CDB, ou seja, esse ângulo bem aqui, ele é congruente ao ângulo DCB, ou seja, esse ângulo bem aqui. Tá bom? Mas note, pelo primeiro caso de congruência, que é o caso ângulo, né, ó, ângulo lado ângulo, que é o que eu tenho aqui, a gente já pode concluir diretamente que a partir do primeiro caso, né, que é o ângulo lado ângulo, que os triângulos ABD, ele é congruente ao triângulo ABC. Sim? Né? Pelo primeiro caso, né? Eu tenho um ângulo, o lado e o ângulo, né? Então, todos são equivalentes. Então, esses triângulos aqui, o triângulo que eu construí, ABD, ele é congruente ao triângulo ABC. Mas note, ABD ele é congruente a ABC e ABD ele é congruente a EFG. Se eu pegar essa igualdade aqui com essa outra igualdade aqui, eu vou concluir que o ABC ele é congruente a EFG, que era justamente o que a gente queria, né? Ó, porque o teorema me diz o seguinte: se eu tenho dois triângulos que tem os três lados correspondentes congruentes, então esses triângulos são congruentes, tá bom? Então isso aqui sai, essa estrela aqui, essa igualdade aqui sai do primeiro caso de congruência, tá bom? Sai do primeiro caso de congruência. Do primeiro caso de congruência, que é o lado, ângulo, lado, né? Ó, lado, ângulo e lado, tá bom? Então, lado, ângulo, lado. Primeiro caso de congruência sai essa aqui, tá bom? Da mesma forma, essa aqui também sai do primeiro caso de congruência, tá bom? Então, eu tenho provado isso aqui, né? Lado, ângulo, lado. Bom, então a gente
fez a prova da proposição e do terceiro caso de congruência. A gente viu que tem 3 casos de congruência. O primeiro é o axioma, né, que é o caso lado, ângulo, lado. O segundo caso é o ângulo, lado, ângulo. E o terceiro caso é o lado, 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 tá bom? A dica, mais uma vez, que eu dou para todos é estude todos os dias e tenham todos bons estudos, tá bom? Até breve.